Entenda o caso Dudu. Vou trazer para vocês alguns aspectos e alguns pontos que eu separei para você entender tudo o que aconteceu até aqui e até as últimas imagens do treino contra o Bahia. Que aparece um Dudu chateado, um Dudu triste, um Dudu sozinho, né, ao pé da trave lá, com poucas pessoas próximas a ele, poucas pessoas conversando com ele. Vamos entender um pouquinho do caso, tudo que eu pude separar e reunir aqui num estilo documentário, tá bom? Bora pro vídeo. Pra gente começar então, vamos entender o caso Dudu, antes da lesão. O Dudu era o jogador, mesmo entregando performance em assistência, até mesmo em gols, o Dudu já era o jogador com mais substituições logo ali no começo do segundo tempo ou na metade do segundo tempo, tendo menos minutagem que muitos outros jogadores do atual elenco do Palmeiras. Isso já se causava um clima entre a torcida e até mesmo o próprio jogador, que várias e várias vezes saiu bravo nessas substituições. É só você olhar para esses jogos antes da lesão do Dudu, Libertadores, vários jogos, que você vai ver essa reação do Dudu, e tem coletivas falando disso, do Dudu bravo, do Dudu saindo nervoso. A lesão do joelho. No dia 27 de agosto, o Dudu rompe o ligamento e tem uma lesão no menisco. E aí começa todo aquele ar de tristeza entre os torcedores e até mesmo do time do Palmeiras mesmo. Porque o Dudu é um cara querido por muitos ali dentro. Começa o processo para volta do Dudu. E aí tem férias, o Dudu volta antes. Vários vídeos do Dudu se mostrando motivado para voltar o quanto antes possível. O prazo era de até 12 meses, né? Então era uma lesão difícil, uma lesão complicada que vários jogadores passaram por ela, e deixa o jogador chateado, deixa o jogador para baixo, principalmente porque não é um jogador mais moleque, é um jogador já com uma certa idade, e o que dificulta todo esse processo de retorno e de cura da lesão e depois de consolidação do retorno para que ele possa voltar a jogar e quem sabe em alta performance de novo, né? É uma incógnita, e quando acontece isso, são meses e meses e meses que mentalmente o jogador fica abalado e várias coisas podem acontecer. Até tem jogadores que param de jogar por lesões como essa, tá? E aí vem a volta da lesão. Após longos meses, 9 meses, né, quase de recuperação do Dudu, entre faz cirurgia, faz as fisioterapias que tem que ser feito, faz as recuperações e volta a treinar, levaram mais ou menos 9 meses. E aí, quando estava muito próximo da volta dele definitiva, que a gente já via nos vídeos, a gente via em postagens do Dudu, via em postagens do próprio Palmeiras, vem um quê ali? Que é onde começa o caso Dudu com o Abel, diretoria e esse atual momento do Palmeiras. O Abel vem para uma coletiva onde vários e vários repórteres perguntam, porque a torcida já estava perguntando: Abel, e o Dudu? Volta quando? Quando o Dudu vai a campo? E já se tinha noção que o Dudu estava jogando porque ele fez alguns jogos treinos. E foi bem, deu assistência, fez gol, você via as movimentações dele, o Palmeiras postava vídeos, né, dos jogos do melhores momentos, dos gols. E você via a movimentação do Dudu, mesmo em jogos treinos, com times, né, bem inferiores ao elenco atual do Palmeiras, você via que o Dudu tinha uma movimentação de quem já estava pronto para voltar. E aí vem o ponto da coletiva que o Abel diminui a expectativa do torcedor e fala: calma, o Dudu vai voltar quando tiver que voltar. E aí quando você tá falando de um ídolo, quando você tá falando de um jogador do tamanho do Dudu, isso baixou o ânimo da torcida. E até que ponto isso também não baixou o ânimo do jogador? Como que o Dudu se sente com o comandante, com o atual técnico do Palmeiras, que tem toda a sua história, falando: calma, ele vai voltar quando tem que voltar? Todo mundo gerou uma expectativa que foi frustrada. E aí, pra mim, começa o pedido da saída. Na minha visão, o Dudu não acorda de um dia pro outro e fala: vou pro Cruzeiro, vou embora, não quero mais ficar, tô nervoso, tô bravo, não me querem aqui e eu vou embora. Pra mim, todo o processo, inclusive a lesão do Dudu, todo o processo de recuperação, né, teve pontos para que o Dudu ficasse chateado ou emburrado, vamos dizer assim. Todo mundo já sabe da personalidade do Dudu. Ele não é um cara bonzinho, facinho, tranquilo. Ele é um cara de muita personalidade. É um cara que virou esse ídolo, virou essa marca dentro do Palmeiras, porque vários dos camisas 7 que o Palmeiras teve tinham esse detalhe. Edmundo, Paulo Nunes,
sei lá, todos que você pode pensar aqui e lembrar de camisa 7 do Palmeiras, tiveram esse peso de jogar com a camisa 7 do Palmeiras e serem personagens muito marcantes. Então você olha para a situação do Dudu e tem todo um conflito de interesses para que ele vire um ídolo, porque é muito marcante a imagem do Dudu e até mesmo a imagem física do Dudu, né? Um cara baixinho, fortinho, todo tatuado, com cara de mal, tem o chapéu no Corinthians, no São Paulo, para ele vir. Então tudo converge para que o Dudu se torne um grande ídolo e um ídolo dessa era muito vencedora do Palmeiras. E aí o que acontece? O Dudu se sentiu ali pouco prestigiado pela diretoria e pelo Abel. Não teve jeito. Foi uma coisa que talvez começa a gerar pontos na cabeça do jogador. E por que eu falo que o Dudu se sentiu pouco privilegiado ou pouco prestigiado? Lembra o caso Scarpa? O Palmeiras fez de tudo para o Scarpa ficar. Aumentou o salário, dobrou, triplicou quase o salário dele. O Marcos Rocha era constantemente procurado para ser feita a renovação todo ano. O Rony, em campo, é uma questão de preferência, porque o Rony jogava muito mais que o Dudu. E quando eu falei lá no começo do vídeo sobre o Dudu ser o jogador mais substituído nessa era Abel, no segundo tempo, ali na metade do segundo tempo, o Rony era o jogador que mais ficava em campo, com mais minutagem em campo. Tudo isso vai gerando pontos na cabeça de um ídolo, de um jogador muito grande. E aí vem o Cruzeiro. Quando tudo converge para que coisas aconteçam, a mente do jogador não está boa, o ambiente não é bom, tá tudo acontecendo bem e o jogador tá ficando de lado, eu acho que ele para e fala pro empresário dele: cara, não tô me sentindo bem aqui, não tô feliz. E nem só por inocência, tá? Porque o Dudu é um cara de muita personalidade, é um cara que pensa nele também. Deve ter chegado pro empresário e falou: cara, e aí? O que a gente faz? Conversa, não conversa? Eu acho que não tem mais volta, não sei se eu vou jogar, eu não quero isso pra mim. Eu quero ser reconhecido como o ídolo que ele imagina ser e que a torcida também coloca ele como ídolo. E aí vem os interesses e as coincidências, se é que pode se dizer coincidências. O Matos, o diretor do Cruzeiro, amigo do Dudu e que foi pro casamento do Dudu e, se eu não me engano, padrinho de casamento do Dudu. Os diretores do Cruzeiro, inclusive o dono da atual SAF do Cruzeiro, é amigo do Dudu. Nada melhor do que para você que acabou de chegar no Cruzeiro, comprou o Cruzeiro e toda a torcida está xingou o Ronaldo em um ambiente extremamente hostil e um ambiente nervoso. Qual é a maior solução para qualquer time hoje no Brasil e até mesmo no mundo? Anuncie um grande nome, um grande jogador, uma marca, algo que vai fazer com que seu time se transforme, mude de patamar, mude de preocupações. E o Dudu era esse carimbo, era essa validação que o Cruzeiro queria. O que aconteceu? Tudo convergiu para o Dudu ir. E aí vem o pedido formal da diretoria do Cruzeiro para a atual diretoria do Palmeiras. E fazendo um ponto aqui, eu vou explicar o motivo da diretoria lá no final do vídeo, então acompanhe aí, tá bom? O pedido formal da diretoria do Cruzeiro para a diretoria do Palmeiras e o aceite do Dudu. Quando isso acontece, o Matos, que é um cara muito midiático, muito grande, quer que essa notícia saia para mostrar o poder dele e do Cruzeiro. Isso é normal, isso já aconteceu até aqui mesmo no Palmeiras, quando o Alexandre Matos era diretor e era, né, o responsável por trazer os grandes nomes para o Palmeiras. E aí solta-se o post pelo Cruzeiro antes da hora. Antes de tudo combinado, de tudo acertado, de tudo finalizado, sai o post. Eu acredito que se o timing fosse, sei lá, 24 horas a mais para fazer o post, o Dudu tinha ido para o Cruzeiro e nada disso tinha acontecido, nada do que vai acontecer para a história subsequente aqui teria ocorrido ou teria vindo a público ou qualquer coisa do tipo. E após o post, clima de desespero ou falta de entendimento do que está acontecendo da torcida do Palmeiras. As organizadas começam a se movimentar, torcedores comuns começam a postar, a falar e querer entender, e o Palmeiras quieto. E aí vem a tal torcida e amigos do Dudu que vão à casa dele. Pra ficar bem claro aqui, tá? Não foi a Mancha Verde que foi na casa do Dudu. Não foi uma junção de torcedores que foi ao apartamento, à casa do Dudu, bater na porta e entrar lá. Não, foram dois amigos do Dudu, Paulo Serdã e André Guerra. Tudo bem que os dois são ligados à Mancha? Sim, os dois são ligados à Mancha. Tem muita influência dentro da Mancha.
O André Guerra, se eu não me engano, foi um dos presidentes, ou é o atual presidente da Mancha. Só que eles são amigos do Dudu. É uma coisa que eu vi muita gente falando: o Dudu ficou porque foi pressionado, foi posto o dedo na cara do Dudu. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui que estão acompanhando o vídeo. Você convidaria 2 pessoas pra te ameaçar dentro da sua casa? Você convidaria, por exemplo, uma pessoa pra fazer qualquer tipo de ameaça ou de pressão dentro da sua casa? Se não fosse na rua, se não fosse uma invasão? Eu acho isso muito pouco provável. Você chamar pessoas para te intimidar dentro da sua própria casa, com sua esposa, filhos ali, amigos, né? Segundo relatos até do Paulo Serdã, o empresário do Dudu estava ali também nessa conversa que eles tiveram. É uma bobagem falar que o Dudu foi pressionado a ficar por torcedores. Não, ele chama amigos para conversar, para entender o tamanho dele. E aí vem a segunda parte desse torcida e amigos. O Dudu se arrepende porque percebeu o quão grande ele é, tanto para a torcida quanto para os amigos que ele tem que são ligados ao Palmeiras. O fica do Dudu. Agora, o Dudu ficou, a gente já sabe disso. O Dudu fica no Palmeiras, não vai mais sair. Tem o post apagado, tem todas as informações fervilhando ali e o Dudu fica. O Dudu faz vídeo, faz foto, Palmeiras demora a fazer, mas faz. E aí sai repercussão da Leila falando que o Dudu tinha que ter saído e não ficar. Abel falando que o Dudu vai ficar porque ele quis ficar, então ele vai usar porque o Dudu é do Palmeiras. E aí começa essa bagunça. Só que o que acontece nesse meio termo internamente? O Abel tem a questão da montanha. Os jogadores precisam subir a montanha para voltar a jogar ou para voltar a ser titular. Só que essa montanha, vamos dizer assim, que ela deveria ser encurtada, e isso é minha opinião, porque o Dudu é um ídolo. E quando o Palmeiras precisou do Dudu, o Dudu respondeu em campo. Foi assim na Libertadores contra o Galo, foi assim com o São Paulo no Paulista, que ele faz um jogo maravilhoso, dribles, e é um monstro. E o Dudu era essa marca em campo. Então a montanha do Dudu, por mais que o Dudu tenha que escalar essa montanha porque ficou 9 meses fora, essa montanha pro Dudu tinha que ser bem menor. Por quê? Rony é tecnicamente muito abaixo do Dudu e entregou menos que o Dudu. É menos ídolo que o Dudu. John Joe é muito inferior ao Dudu tecnicamente. Entregou menos que o Dudu, muito menos que o Dudu. E tinha vaga no time, que jogava. O próprio Lázaro, que tudo bem, é um bom jogador, veio pro Palmeiras, ele tinha que subir mais essa montanha do que o próprio Dudu. E aí começa-se o clima hostil da parte da diretoria e comissão técnica com o Dudu. O que vai acontecer agora com o Dudu dentro desse ambiente tenso, desse ambiente de pouco privilégio, pouco prestígio? O Dudu tem que ser forte, mentalmente agora. Se o Dudu quiser ficar no Palmeiras, ele tem que ser forte mentalmente, não tem jeito. O Dudu vai precisar passar por esse momento de oscilação, dano de uma lesão, mas também do lado do privilégio, que ele não tem mais. Ele não existe esse privilégio pro Dudu, mesmo sendo um ídolo gigantesco do Palmeiras, do porquê a saída do Dudu é tão importante para a diretoria do Palmeiras e mais especificamente para Leila Pereira. Para vocês entenderem, Leila Pereira, uma adversária política de Paulo Nobre, porque quem trouxe o Dudu foi o Paulo Nobre. Quem fez com que o Dudu virasse esse ídolo máximo do Palmeiras foi o Paulo Nobre. Todas as vezes que o Paulo Nobre é citado pelos torcedores do Palmeiras, vem toda a questão de carinho, afeto, entendimento, de olhar para um diretor do Palmeiras e falar: esse cara é torcedor como nós, esse cara entende o que a gente está passando, esse cara representa a nossa torcida dentro da diretoria do Palmeiras. E quando os torcedores hoje, em sua, vamos dizer assim, maioria ou boa parte da torcida, olha para Leila Pereira e suas atitudes e não se enxergam como se enxergavam no Paulo Nobre. E quem é o jogador que representa o Paulo Nobre, se você for pensar para essa diretoria? O Dudu, hoje, no atual elenco do Palmeiras, no atual momento do Palmeiras, é o único maior que Leila Pereira e Abel. Pode fazer aí qualquer pesquisa que você quiser, o Dudu vai sempre estar na frente da Leila e do Abel. Por quê? Porque o Dudu representou lá atrás. Quando o Dudu chega, o Palmeiras não era nada do que é hoje. Não tinha Crefisa, não tinha o centro de excelência, não tinha nada deste modelo de negócio que o Palmeiras virou. Então o Dudu é esse ponto de conflito, tanto mental e visual. Quando eu falo visual, porque a diretoria faz qualquer coisa e se o Dudu falar qualquer coisa diferente que a diretoria está falando, o peso dele é maior, a força dele é maior.
Então para Leila, o Dudu é um atraso no seu projeto. Qual é esse projeto da Leila? Eu também não sei. Não sei se ela quer chegar à CBF, se ela quer se tornar a maior presidente da história do Palmeiras. Mas um ponto que pode quebrar o projeto dela é o Dudu. O Dudu tem a força de destruir ou de interromper ou de barrar muito do que ela quer fazer. E isso é um reflexo do que ele representa, do tamanho que ele tem. E o Abel tá ligado à Leila. O Abel não tá ligado ao Paulo Nobre ou qualquer outra situação. Então, o que acontece? Se seu chefe quer que isso aqui aconteça, dificilmente você vai contra, né? Dificilmente você vai brigar só pelo jogador. E nós estamos falando de um jogador. E um jogador até de 33 anos. Até que ponto você pode confiar para que esse jogador vai voltar a fazer o que ele já fez? Tudo isso. Mas tem a idolatria. Tem o nível que o palmeirense ama o Dudu e gosta do Dudu. Então, é preciso entender que o Dudu não é só um problema porque ele quis ir para o Cruzeiro. O Dudu representa muito do que a Leila Pereira e essa diretoria não representa. Muito do que o torcedor sente, o Dudu sente, nós nos vemos representado pelo Dudu, mas não por essa diretoria. Então isso causa uma inveja, um clima hostil entre Dudu e diretoria. Diretoria, quando eu falo, no sentido da Leila, na pessoa específica da Leila. O Dudu representa mais que ela, e ela se sente, eu acho que, acuada. Pode ver as declarações dela, sempre parece em tom de raiva, em tom de nervoso, assim, uma coisa que você olha e fala, o Abel fez a mesma coisa e você não teve essa indignação, né? Ela tá sempre indignada quando o caso é Dudu. O Dudu é o único ponto que ainda ela tem de uma comunicação com a torcida. Hoje eu faço com vocês aqui uma aposta. Qual é o único jogador do atual elenco do Palmeiras ou da diretoria que conversa com as organizadas e com o torcedor comum? Qual é? Aproveita que você chegou aqui nessa parte do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui qual que é. Qual é o jogador que consegue ter esse carinho, tanto dos torcedores comuns, quanto dos torcedores organizados? Deixa aqui pra gente ver. E pra gente fechar o vídeo aqui, o que fazer agora? O Dudu virou moeda de troca, uma solução difícil, e o Dudu não deixou de ser um ídolo. Nós vamos conviver com esse fato do Dudu, eu acredito que até o final do ano. Vai ser um clima muito hostil, tanto Dudu quanto diretoria, Abel e os torcedores vão viver momentos conflituosos e de muita dúvida. Nós vamos ter que pensar muito no clube e deixar de lado as vontades próprias e as invejas. Temos que pensar na instituição, temos que pensar no Palmeiras e no melhor para ele. Um abraço e eu fui.